E aí galera, estamos aí voltando mais uma vez com mais um vídeo aí, com mais umas histórias, né, da Palavra de Deus, história de Jesus. E a gente vamos dando continuidade e não podemos parar não. A gente temos que prosseguir e continuar firme e forte, que o Evangelho ele tem que ser lançado, ele tem que ser conhecido mundialmente para todas as pessoas, tá ciente, porque Jesus ele é o melhor e não tem pra ninguém. Jesus é bom demais, galera. Ele é maravilhoso e fiel, mano. O que ele fez por você e por mim, ninguém faz não, ninguém faria. Ninguém, mano. Então hoje vamos estar falando da ressurreição. Olha só que da hora. A da ressurreição de Jesus, que ele voltou, que ele ressuscitou. No terceiro dia, ele apareceu. As mulheres estavam preparando um perfume para ele, um óleo para ele. Quando ele vai abrir a gruta já está aberta. Olha só como que é tão top essa história. Galera, essa história aqui é tão linda, tão maravilhosa, que elas ficaram até assustadas. Como a palavra de Deus ela vem se cumprindo. Mataram Jesus? Mataram. Ele morreu? Ele morreu. Agora é a hora dele ressuscitar. Então, agora vai ser a história que, meu Deus do céu, história maravilhosas. Agora é a hora dele voltar. Jesus não foi? Foi. Agora ele volta agora. Volta novamente. Só que dessa vez ele vai voltar de certa forma. E eu vou estar explicando aqui para vocês como a história é tão linda, tão maravilhosa. E é preciso que a gente aprenda. É preciso que a gente aprenda da palavra de Deus. Porque Deus, ele só quer nos ensinar. Deus quer ensinar o seu povo. Deus quer ensinar os teus filhos. Deus é nosso amigo, mano. A gente pode chamar ele de pai, mano. Deus é bom demais, mano. E ele é bom. Então o tema aqui hoje é a ressurreição de Jesus Cristo. Cara, eu não vi a hora de chegar nessa mensagem. Porque é maior também, ó. Esse laranjinha aqui é maior. É mais parágrafo, né? É top. Essa aqui é bem top. Toda é top, mas tem umas que são bem diferenciadas, né? Que a gente sente mais à vontade, o desejo, porque ele vai nascer novamente. Ele vai voltar novamente. É. Pra vocês verem. Então vamos lá. O tema é a ressurreição de Jesus. Lucas capítulo 24. Do versículo 1 ao versículo 12. 12 versículos poderosos da palavra de Deus. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Então, nos versículos anteriores que eu estava lendo, elas foram preparar o perfume em casa. Só que elas iam voltar para banhar Jesus de perfume, passar o óleo. E o que aconteceu? Quando elas foram lá, as pedras estavam praticamente tiradas da porta. Estava lacrada, e quando elas voltaram, não estava mais lacrada. A porta estava aberta da rocha. A porta aonde estava Jesus estava aberta. Olha só. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas dois homens, vestidos com roupas muito brilhantes. Eles ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas. Olha só. Então aqui, presta atenção. Quando elas entraram lá dentro,
Elas não viram mais o corpo. O corpo praticamente não estava mais lá. Porque Jesus, ele já tinha ressuscitado. Quem que iria querer o corpo de Jesus? Para que iriam querer o corpo de Jesus? Para quê? Ele estava morto. Não tinha como usar para nada. Mas muitos ali pensaram que o corpo foi roubado. Mas não foi não. Jesus, ele ressuscitou-se. Aqui para as mulheres foi um baque. Foi um susto. Porque cadê o corpo de Jesus? Aonde que está? Ele sumiu. Ele desapareceu. E aparece dois homens com roupas brilhantes. O que será que aconteceu? Elas ficaram confusas. Elas ficaram confusas. Vamos lá. E não sabia o que pensar. Ela não sabia mais o que pensar. Não sabia. E de repente apareceram diante delas dois homens vestidos com roupas muito brilhantes. Dois homens com roupas brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Olha só. Olha a pergunta que falou para elas. Por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Aqui já mencionou Jesus. Ele está vivo. Ele está vivo. Vocês foram procurar um morto, mas um morto que está vivo. Olha só. Eles já falaram para ela que Jesus tinha ressuscitado. Olha que passagem. Ele não está aqui. Olha só. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Foi ressuscitado. Lembre que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então, a palavra de Deus, ela vem se concretizando. Se naquela época lá, todo mundo ouviu essa mensagem, então agora chegou a hora do Filho do Homem ser ressuscitado. Ele ressuscitou. Então aqui, elas viram que Jesus tinha ressuscitado. Porque o Filho do Homem já não estava mais ali. Não, ele foi entregue. Ele foi morto. Mas ele foi ressuscitado, como aqui tem falado. O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então, no terceiro dia, Jesus ressuscitou-se. Olha que passagem tremenda. Que passagem top da galáxia. Então, as mulheres lembraram das palavras dele, tá vendo? Aí que caiu a ficha das mulheres. Aí que caiu a ficha delas. Elas lembraram das passagens. Porque Jesus, ele mencionava isso. E elas lembraram da passagem. Olha que passagem espetacular. Lembraram da passagem. Olha aqui que da hora. Tão top essa passagem. Então as mulheres lembraram da passagem dele. E quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Olha só, elas foram contar. Essas mulheres eram Maria Madalena, olha só, mãe de Jesus,
Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Tiveram que contar. Se elas ouviram as boas novas, então elas precisavam também passar as boas novas também. Porque eles eram discípulos de Jesus. Eles também tinham que saber. Elas estavam tão felizes, tão empolgadas, e elas precisariam contar. E elas contaram. Olha só como a passagem é tão tremenda. Mas eles acharam que as mulheres estavam dizendo era tolice. E não acreditaram. Tá vendo? Os próprios discípulos não acreditaram nas mulheres. Os próprios discípulos já estavam até sem fé. Já não acreditavam mais em nada. Os discípulos que foi ensinado por Jesus não acreditaram nas mulheres. Porque as mulheres tinham as boas novas. E quem levou as boas novas para elas foi de lá de cima. Foi de lá de cima que enviou anjos para contar para elas. E eles, discípulos, não acreditaram. Vamos aí, a história. Escuta só. Mas eles acham que as mulheres, está dizendo, era tolice. E não acreditaram. Porém, Pedro se levantou-se e correu para o túmulo. Olha só. Onde a gente chegou. Pedro correu, levantou-se e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Essa história tá tão linda, tá tão maravilhosa, que os próprios discípulos também não vão acreditar em Pedro. Porque Pedro também vai contar para os 10 discípulos. O Pedro era o 11º, então Pedro vai contar para os 10 discípulos. Mas isso aí a gente vai contar numa próxima live e num próximo vídeo, que a gente vai ficando por aqui. E que Deus abençoe todos vocês. O momento ele é TMJ. Estamos junto nessa. Falou e um forte abraço. É cada história, meu Deus do céu. Não acreditar na mãe de Jesus, nas mulheres que sempre esteve com Jesus, acompanhando tudo. Os discípulos estavam sem fé. Os discípulos perderam a fé. Os discípulos, eles perderam a alegria. Eles perderam. Porque Jesus mencionou várias vezes essa mesma frase que eu falei. O Filho do Homem, ele precisa ser entregue, precisa ser morto, e ele vai ressuscitar. Jesus sempre falava isso para eles. Para vocês verem a memória como é fraca do homem. Como que a memória é tão esquecida, tão rápido assim. Tiveram aula com Jesus. Jesus ensinou eles tudo. Tudo Jesus ensinou a eles. Para vocês verem. Então numa próxima live, num próximo vídeo, a gente vamos terminar essa história topzera da galáxia. Que Deus abençoe a todos vocês. Falou. E agora, até mais. E é nóis. Que história galáctica, mano. É coisa de Deus mesmo. É nóis. Falou.